Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia. Estou muito feliz com a sua presença nesta aula, pois isso mostra que você é um aluno, é uma aluna que tem interesse em adquirir novos conhecimentos. E a aula de hoje é a primeira de uma série de 4 que vai trazer muita informação, não só interessante, mas importante sobre um assunto da nossa história, da história do povo brasileiro. Eu estou falando dos povos indígenas. E por mais que a gente esteja muito familiarizado com esse assunto, nem sempre conhecemos de fato a sua história, ou seja, a sua origem, a sua essência. Então, considerando o sentimento de pertencimento que devemos ter e que temos com essa história, vamos conversar um pouco sobre essa sociedade que representa para nós em termos de contribuição para a língua portuguesa, de vestimentas, de alimentação, de canto, de dança, de comemorações, o quanto essa sociedade representa para nós. São muitas heranças que nos unem e é por isso que vamos juntos mergulhar neste mundo vasto e rico que é a sociedade indígena. Com você, a história dos povos indígenas no Brasil. Eu usei a expressão sociedade indígena. Vamos entender o que é uma sociedade. Quando falamos dos povos indígenas, estamos falando de um grupo de pessoas reconhecidas como os primeiros habitantes do Brasil. Os indígenas são as pessoas que se estabeleceram no território nacional há milênios e estavam aqui presentes quando os portugueses chegaram. Não temos como saber quantos eram a população indígena no Brasil, mas alguns estudos estimam aproximadamente 5 a 7 milhões de indígenas habitando o nosso território. É bastante, não é mesmo? Bom, agora que já fizemos este pequeno preâmbulo, esta pequena introdução, vamos dividir o nosso estudo desta aula em partes. Vamos falar um pouco sobre a chegada dos portugueses no Brasil, sobre o trabalho escravo e o escambo e sobre a carta de Pero Vaz de Caminha. Preparado? Preparada? Que ótimo! Então vamos lá! A imigração portuguesa no Brasil iniciou com a chegada das primeiras caravelas em 1500. No entanto, poucos imigrantes vieram para cá, pois era muito caro investir no chamado Novo Mundo. No início, não havia cidades e os colonos, quando chegavam às terras novas, precisavam limpar essas terras, lidar com os indígenas e também com algumas epidemias. Além disso, os custos desse empreendimento eram muito altos. O navegador Pedro Álvares Cabral desembarcou no litoral do novo território e logo os primeiros europeus tomaram posse das terras e tiveram os primeiros contatos com os indígenas. E esse primeiro contato foi marcado pelo espanto diante do novo. Tudo era diferente. E os povos indígenas foram denominados pelos portugueses de selvagens. Podemos perceber que houve um choque de identidade, um choque cultural. Os índios encontraram um homem novo que portava objetos, roupas, armas. Ao mesmo tempo em que para os europeus tudo era também muito diferente, um território completamente novo, um povo nativo com uma língua nunca ouvida, com hábitos muito peculiares e com uma fauna e flora ainda não conhecida por eles.
Os primeiros grupos indígenas a terem contato com os portugueses que aqui chegaram foram os de língua tupi e eram as tribos dos Tamoio, Guarani, Tupiniquim, Tabajara, entre outros. Essas tribos ficavam na parte litorânea brasileira e foram os primeiros índios a terem contato com os portugueses que aqui chegaram. Temos aí um encontro entre duas culturas. Vamos ver agora como foi esse relacionamento. Durante os primeiros anos do descobrimento, os nativos foram tratados como parceiros comerciais, uma vez que o interesse dos portugueses era o comércio do pau-brasil. E essa relação era baseada no escambo. Você sabe o que é escambo? Eu vou te explicar. Os índios trocavam o pau-brasil por utensílios domésticos, ou seja, eles cortavam e transportavam a madeira e, em troca, recebiam utensílios como, por exemplo, espelho, facões, perfumes, aguardente, machados, canivetes. Mas essa relação não foi assim tão amistosa. Os colonizadores utilizaram-se de ameaças e da força física para obrigar os índios a trabalharem para a coroa portuguesa. E com isso, houve muitos conflitos e várias tribos foram dizimadas, pois se recusavam a exercer esse trabalho escravo. Houve, então, o desaparecimento de muitos povos indígenas no Brasil, tanto pelos conflitos como pelas doenças trazidas pelos europeus e pelo processo de escravização em si. Muitos índios fugiram para o interior do Brasil, evitando ser escravizados. A colonização portuguesa teve como principais características a submissão e o extermínio de milhares de indígenas. Os portugueses precisavam enviar notícias ao rei de Portugal, Dom Manuel I, acerca de tudo o que estava acontecendo, da nova terra encontrada, de suas características, dos habitantes. Afinal, eles saíram em expedições, as chamadas grandes navegações. Para isso, uma carta foi redigida. Essa carta ficou conhecida como o primeiro documento que oficializou a história pós-descobrimento da terra encontrada, posteriormente batizada de Brasil. A carta foi redigida por Pero Vaz de Caminha, escrivão de Pedro Álvares Cabral, mostrando como foi o primeiro encontro entre os portugueses e os indígenas. Ele registra as primeiras impressões do que aqui foi encontrado, incluindo um relato detalhado acerca dos povos indígenas, em que descreve a aparência, os costumes e as interações. Vamos ver um trecho dessa carta. Pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rijamente em direção ao batel, e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles os depuseram. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa e da grossura de um fuso de algodão agudo na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço
e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita a modo de roque de xadrez, e trazem-no ali encaixado, de sorte que não os magoa, nem lhes põe estorvo no falar, nem no comer e beber. Essa foi a percepção que os portugueses tiveram dos povos indígenas. E nessa aula você conheceu um pouquinho da história deles a partir da chegada dos portugueses em nossa terra. Continue por aqui, porque ainda temos muito mais a compartilhar sobre esses povos que são a nossa gente, a nossa raiz. Um abraço, tchau!